Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Ressuscite. Hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados e prevenção na Covid-19. Eu sou Renata da Cruz e gostaria de agradecer especialmente também a nutricionista do Cefet, Camila Rodrigues, que me ajudou a fazer alguns desses slides para uma outra apresentação que a gente fez também relacionada à Covid. Vamos começar. Primeiro, eu gostaria de destacar algumas peculiaridades na reanimação cardiopulmonar em vítima com Covid-19. O socorrista deve usar no mínimo máscara de pano cobrindo nariz e boca. Obviamente, o ideal seria que ele tivesse todo o equipamento de proteção individual do hospital, mas geralmente esse socorrista vai ser alguém da própria família da pessoa que está ali com Covid-19. Então, a chance dele já ter tido contato com o vírus é um pouco maior. Nos adultos e crianças, quando você for fazer a reanimação deles e até nos bebês também, pode-se optar por fazer apenas as compressões torácicas, a massagem cardíaca, mas o ideal é sempre, quanto mais a gente é evoluído como socorrista, a gente alternar as compressões torácicas com as respirações. E além disso, a gente sabe que a chance da pessoa ter evoluído para a parada cardiorrespiratória por conta de uma pneumonia causada ali pelo vírus, né, SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid-19, é maior. Então, a necessidade dessa vítima de receber ali as respirações boca a boca ou boca, nariz, boca no caso do bebê, são maiores. E é muito importante que você esteja ali, se você for socorrista, né, usando uma máscara de pano cobrindo nariz e boca, e você vai usar essa máscara, inclusive na hora de fazer a respiração. Se você não tiver uma máscara nesse momento, é importante que você coloque um pano ali entre as bocas, né, a sua boca e a boca de quem você está reanimando, para diminuir o contato entre vocês. E agora a gente vai entrar em cuidados gerais para uma pessoa que está com Covid-19. É sempre importante que essa pessoa passe por uma avaliação médica. No início da pandemia, era recomendado que as pessoas com Covid-19 que não tivessem sinais de alarme, que elas não fossem ao médico e ficassem em casa, mas o que foi observado ao longo da pandemia é que por vezes essas pessoas já podem estar evoluindo com algum quadro ali grave, mas que não está sendo mostrado tanto clinicamente, né? A pessoa não esboça tantos sintomas, então por isso é importante que ela passe por uma avaliação médica. E onde deve ser feito isso? Idealmente em um pronto-socorro que atenda pacientes com Covid. Se não for possível, ali você pode agendar ali no consultório com seu médico, mas você precisa de ter certeza que ele está atendendo pacientes com Covid-19, porque nem todos os consultórios têm essa estrutura. Existem também clínicas da família que atendem, mas se você tiver sinais de gravidade, você deve ir para uma unidade de pronto atendimento ou para uma emergência. É importante que o paciente monitorize seus sintomas, como febre, tosse, falta de ar, dor torácica e outros. Beba pelo menos 2 litros de água por dia, no caso de adultos, e a quantidade de água nas crianças vai ser ali mencionada por cada pediatra, né, conforme seu peso. Que a pessoa alimente-se o melhor que conseguir. Pode usar analgésico comum, no caso de pirona, paracetamol, se a pessoa já fazia uso anteriormente sem ter alergia, se a pessoa estiver com dor. Evite de usar transporte público e, se não tiver indicação de internação, que essa pessoa fique em casa o máximo possível para evitar de contaminar outras pessoas. Sobre isolamento dentro de casa, você deve manter a distância de 2 metros de outras pessoas se você estiver contaminado ou se outra pessoa ali dentro da sua casa estiver contaminada.
As outras pessoas também devem usar máscara ao ter contato com você, caso você esteja contaminado, exceto os menores de 2 anos de idade, pessoas que não consigam retirar a máscara sozinho ou que tenham dificuldade para respirar. Idealmente, você deve dormir em quarto separado e, se for inviável, dormir a pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas. Nesse caso, se você for dormir no mesmo quarto das outras pessoas, o ideal seria que você usasse máscara, mas nem sempre é fácil. E, idealmente, a pessoa que está contaminada deve usar um banheiro separado. Se for inviável, ela deve limpar a privada com água sanitária ali após a pessoa com Covid-19 ter usado o banheiro. Então, foi justamente que eu já tinha dito antes, né? Que idealmente a gente usa o banheiro separado, se for inviável a gente limpa a privada com a água sanitária após a pessoa com Covid-19 ter usado o banheiro e diariamente isso deve ser feito. Outra questão é que a pessoa idealmente deve limpar o banheiro usando luvas e usando máscara também, principalmente se ela for a pessoa que não está contaminada com Covid e que vai fazer essa limpeza. Sobre a higiene, é sempre importante nós fazermos a lavagem das mãos com água e sabão, lembrar de lavar a torneira também, porque uma vez que você toca na torneira com a mão que pode estar possivelmente contaminada, você contamina a torneira, a próxima pessoa vai pegar ali a torneira contaminada. Quando não for viável fazer higiene com água e sabão, usar o álcool 70. Aqui a gente aponta alguns produtos utilizados na higienização e desinfecção de superfícies, como sabões e detergentes, que podem ser usados em superfícies de plástico, aço inoxidável, cobre e mármore, e nas superfícies fixas, como piso, chão, paredes e vidro. É importante a gente desinfetar as superfícies para evitar a disseminação do Covid-19, então a gente precisa, para obter uma desinfecção eficaz, remover o material orgânico, depois enxaguar para remover os detergentes e desinfetar ali usando um desinfetante devidamente com eficiência comprovada. Ainda mais importante a gente desinfetar objetos que são tocados com frequência, como a maçaneta, ali também, interfones, locais ali onde você acende a luz, teclados e diversos. Quando você deve procurar imediatamente a emergência, se você ou um familiar, uma pessoa que você conhece ali, né, estiver com Covid, você deve levá-la. Quando a pessoa tiver dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental, lábios ou rosto azulados, incapacidade de acordar ou permanecer acordado, e lembrando que se a pessoa estiver com uma incapacidade de acordar, se ela estiver irresponsiva, você deve checar a respiração. Se ela não responde, não respira, ela está em parada cardiorrespiratória, você deve começar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Só reforçando mais uma vez a higiene. E quando a pessoa deve retornar para o convívio familiar após ter Covid-19 ou suspeita? Ela deve preencher os 3 critérios: após 3 dias sem febre e melhora dos sintomas e terem decorrido os 10 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas. Entretanto, se for um quadro grave, por vezes esse isolamento deve permanecer por 21 dias ou conforme aconselhamento médico. Quando retornar para o convívio familiar, quando que a gente deve retornar para o convívio familiar? Se tiver um exame ali, né, o PCR positivo, que é aquele exame do cotonete que a gente colhe, entrando pelo nariz, indo até a garganta, ali para o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, se a pessoa estiver sem sintomas. Se continuar sem qualquer sintoma, a pessoa pode estar junto de outras pessoas após terem decorrido os 10 dias após a realização do teste.
Se ela começar a ter sintomas, a gente deve usar os critérios aqui do slide anterior, que foram esses, né? Após 3 dias sem febre, melhora de sintomas e terem decorrido os 10 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas ou conforme aconselhamento médico. Gente, é muito importante que a gente lembre que mesmo com a vacina, nós ainda não estamos fora da pandemia. Então, é muito importante que todos fiquem o máximo de tempo em casa, né? Enquanto não estiverem em seus trabalhos e que todos se cuidem. Fiquem bem, tudo de melhor para vocês e salvem vidas. Até mais!